Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 23 de maio de 2016, uma segunda-feira, 14 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos com a presença do Rafael, lá do Maranhão. Ainda bem que não é São Luís, né? Porque São Luís estão queimando ônibus, fazendo e acontecendo. Rafael está a 2.500 quilômetros de nós, está conosco pela internet, desejando uma boa noite a todos. Viu? Estamos estudando do livro 4, Esperanças e Consolações, o seu capítulo 1º. O item é o 5º. A questão é de número 941. Esse item 5º trata do tema preocupação com a morte. Nós terminamos 940? Ah, desculpa, é verdade, está marcado aqui. Aqui tem um monte de marcação, aqui eu me perco. É isso mesmo, é 940 nós paramos. Desculpa, eu tenho uma marcação aqui. Vocês têm uma ideia? Eu tenho uma marcação na 940, 16/5/2016, que é essa. Pois tem uma no item 5, 18/10/2010 e 9/9/2013. Eu dei aqui uma vacilada. Mas as minhas desculpas. A questão, então, a ser tratada no nosso encontro de estudos de hoje é a de número 940, no mesmo capítulo do Esperanças e Consolações, do livro 4. A questão de número 940, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver junto não é igualmente uma fonte de sofrimentos tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Resposta: muito amarga de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a principal causa. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Olha, ele faz uma afirmação e depois faz uma pergunta. Eu acho que ele está fazendo uma afirmação aqui, esse ponto de interrogação aqui. Tem alguém que está com afirmação e todos estão com ponto de interrogação? O seu está com ponto? Na verdade... Afirmação, o seu? Afirmação? Você é afirmação? Interrogação? E o seu... Como é que está? Afirmação? Mas eu acho que é uma afirmação. Não é interrogação. Porque a letra seguinte começa com letra maiúscula. Então, é final de frase aqui. Aqui devia ter um ponto de exclamação, um ponto de interrogação, alguma coisa. Mas ele diz assim: em primeiro lugar, as nossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam, ponto. E não ponto de interrogação. É ponto aqui, está errado. Não. É ponto e não ponto de interrogação, é uma afirmação. É uma afirmação e não uma interrogação. Mas ele pode fazer um questionamento. Você acredita que realmente Deus obriga a viver? Olha, diz aqui, ó, em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Você é obrigado a ficar com uma pessoa? É como se você estivesse indagando. Porque até a vírgula ele está afirmando. Aí depois ele... Então tá, então vamos considerar então um ponto de interrogação. Mas o ponto também não muda. Não, muda sim. Muda sim, porque aí vira uma afirmação, muda tudo. Muda tudo. Esse ponto a vírgula, ele é um porquê. Então, a afirmação, se fosse entre duas vírgulas, seria também uma conclusão. Não porquê, então é afirmação. É interrogação. Não, a afirmação é porquê junto. Porque acreditais que Deus nos obriga a viver com aqueles que nos desagradam. Eu entendo assim, não sei. Tá. Aí, o seu tá pois ou tá por quê?
Pois, eu estou dizendo Não, que ela é a que função tá. de um porquê junto, certo? A causa, então não seria a interrogação. Tá certo. Depois, nessas Explicativo. uniões... Oi, desculpa. Não, para concluir, ele é um explicativo, então está explicando, entendo assim. Entendi. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. E sofreis, então, apenas a consequência de vossos preconceitos. Questão de número 940A. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa dúvida com qualidade, quer ver? Não, mas o senhor está falando que tem sentido também. Vamos tirar essa dúvida com qualidade. Vamos aqui, livros, codificação, o livro dos Espíritos. Vamos lá, estamos lá no 312, deixa eu ver se está certo, 312. Esse depois aqui, ele afirma. Pessoal, primeiro é isso, depois é aquilo. Isso é ninguém, isso aí. Vamos lá, vamos aqui no exemplar aqui da FEB, depois vamos no original em francês para ver. Questão 940, né? (938, 939, 940). É uma interrogação, pela edição da FEB. Vamos na codificação em francês. O livro dos Espíritos. Alguns meio esquisitinho, tá? (940). Interrogação. É uma interrogação. Está tirada a dúvida. Por isso que é bom ter os livros aqui de outros tradutores e também francês, que em francês está mais próximo, né? Lendo melhor aqui, acho que está certo, é interrogação mesmo, viu? Este pois aqui é que tira um pouco do sinal de interrogação, né? Sim, e o depois na frente vai afirmar. Mas vamos lá. Questão 940A. Mas nesse caso não haverá quase sempre uma vítima inocente? Resposta sim. E isso é, para ela, uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Olha, aqui ele está falando especificamente no sentido de união de duas pessoas que não têm simpatia um pelo outro. Ele está comentando, certamente ele está falando aqui do casal, né? Dois casais que se unem
É um casal que se une por uma outra razão que não seja de afeição mútua, ou seja, por terem elegido um ao outro, não é assim? Mas existem também aqueles pais que interferem diretamente na vida dos filhos e que acabam interferindo de tal maneira que tornam o filho infeliz ou a filha infeliz, dizendo que ela não tem que viver com esse, não tem que viver com aquela, e assim sucessivamente, causando a separação do casal, às vezes, muitas vezes. Né? Eu e a Yara, nós tomamos por medida isso, e a gente procura não interferir de maneira nenhuma nesse aspecto. Exatamente por essa razão. Vocês podem, uma palavra mal colocada pode colocar um ponto final numa relação, se você não, dependendo do peso que o pai e a mãe têm na vida do filho, pode causar um problema grave. Muda tudo, porque o peso da opinião dos familiares tem um peso imenso. Então, não é só aqueles que obrigam a união sem afeição, mas também aqueles que interferem. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas. Né? No caso aqui, ele fala de casamento arranjado. Né? Normalmente, né? Tinha muito disso na época deles, né? Não tem aqui, né? Não tem aqui, tem muitas culturas. Tem algumas culturas ainda tem muitas culturas, especialmente a cultura oriental, né? Do Oriente Médio. Mas se a gente levar, partir pelo pressuposto de que somos todos espíritos imperfeitos, você não vai achar uma união na qual a simpatia seja... Sempre vai haver, eu quero dizer, sempre vai haver uma infelicidade por parte de um e de outro em função da diferença, certo? Mas espera aí. Uma coisa é você eleger alguém. Sim. E ao longo da relação, essa relação ser inviável. Né? Essa é uma situação. Então, no caso de haver infelicidade os dois se separarem, ninguém pode apontar o dedo para ninguém. Sim. Outra coisa é o pai e a mãe interferirem e tornarem a relação infeliz. Aí amanhã depois pode dizer, não, vocês foram culpados pela minha infelicidade. E outra coisa é o pai e a mãe obrigarem a casar com alguém e essa pessoa ser infeliz. Ela pode apontar o dedo pelo resto da vida para os dois e jogar na cara. Hoje joga, antigamente não fazia isso. Mas hoje fala mesmo. Aí ela sabe do que eu vou falar, conhece a pessoa e sabe do que eu vou falar. É uma pessoa que falou a vida inteira para a mãe, você é responsável pela minha infelicidade. Você é responsável. Eu sou infeliz por sua causa. Porque a mãe queria que casasse com alguém que tivesse dinheiro. E ela queria casar com uma outra pessoa. E, no fim, a mãe interferiu, até que ela casou com quem a mãe quis. Teve 2 filhos com esse sujeito, com esse primeiro marido, separou-se do marido, teve uma vida dissoluta do ponto de vista moral, jogou a vida moral dela fora por conta disso, acabou descambando, tá certo? E hoje aponta a mãe como a causa da infelicidade dela. Você imagina o que não deve surgir de conversa nesse meio de desavença, de rusga, de mágoa que fica, né? A mágoa que fica e tal, por causa de uma situação. De certa forma, então a mãe vai ter que responder por isso, né? Eles falam aqui? Aqui, ó. Sim, e isso é para ela uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Para ela está sendo uma dura expiação, porém, se ela conseguir suportar e encarar... Para ela é bom, porque vai crescer, espiritualmente vai se melhorar. Mas, certamente, quem foi o responsável por esta união infeliz vai ser responsabilizado e vai responder na medida da sua intenção. Item 5, preocupação com a morte. Questão de número 941. A pergunta é: a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação se elas têm um futuro pela frente?
É interessante, eu não sei o pensamento de cada um de vocês a respeito da morte, ou qual o grau de preocupação que vocês têm com a morte. Eu, particularmente, já declarei isso várias vezes para vocês, que eu desejo a morte, é claro, no tempo adequado, segundo a vontade de Deus, cumprindo todas as responsabilidades. Mas é verdade essa perplexidade que causa em pessoas que têm esse tipo de preocupação. É impressionante. É impressionante isso. As pessoas têm uma preocupação e às vezes se dizem crente em Deus, temente a Deus, religiosa e tal, e tem uma preocupação enorme com a morte. Enorme. Como se realmente ela fosse trágica, tétrica, horrível, horripilante, tenebrosa, como se fosse algo, a pior das coisas que pudesse acontecer na vida de alguém. Né? É impressionante. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Hã? O antes por exemplo, quando meu pai estava, antes dele se desencarnar, estava sofrendo muito antes dele se desencarnar. Esse antes que acho que apavora muito. Não, para muita gente é a morte em si. Para muita gente é a morte em si. Tem muita gente que não quer sofrer antes de morrer. Essa é uma opinião. E tem muita gente que diz assim, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é que a morte é. Eu não sei se eu vou sofrer. É o medo do desconhecido. É o medo que vem depois. Antônio Carlos Magalhães, uma das melhores pessoas que o Brasil já concebeu, um dos seus melhores filhos, conhecido como Toninho Malvadeza. Verdade? É uma brincadeira, mas é a realidade que eu vou falar. Segundo o que eu ouvi dizer, ele morreu implorando para o médico não deixá-lo morrer. Implorando. Né? Mas ele arremata a pergunta dizendo assim, por que essa preocupação se eles têm um futuro pela frente? Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, em função dessa pergunta, é que Kardec era um cara muito urbano, muito delicado nas suas colocações, né? Muito responsável na sua maneira de colocar e também muito educado, sobretudo muito educado. Mas o que ele está dizendo aqui na pergunta dele é assim, eles não acreditam na vida após a morte, eles não acreditam na sobrevivência da alma. Essa é a verdade. Se você tem o futuro pela frente, não tem razão para você ter medo de algo. Não é verdade? Se eu tenho a vida inteira pela frente, se eu tenho o futuro inteiro pela frente, por que eu vou temer? Temer o quê? Então, quando ele fala ter o futuro pela frente, é ter o conhecimento de que o futuro existe. E muitas vezes esse conhecimento, na íntegra, como a gente conhece, não tem motivo para isso. Então, mas é o tal negócio. Se a pessoa, ela lê a Bíblia, os profetas, eles falam da sobrevivência da morte, não de maneira tão clara quanto Jesus, mas falam. Fala. Você já leu a Bíblia? Não. Devia ler. Vê lá nos profetas que eles declaram isso peremptoriamente, da sobrevivência da alma, sobre a sobrevivência da alma. E Jesus de Nazaré fala isso de maneira clara, objetiva, clara. Ele não deixa condição para você interpretar de duas maneiras ou de maneira duvidosa. É claro. O Espiritismo fala isso de maneira límpida, claríssima, né, no superlativo da palavra. Mas o fato é que, embora as pessoas leiam a Bíblia, leiam o Evangelho de Jesus, elas não confiam na sobrevivência da morte. Elas não confiam. Como é que Jesus... Não é questão cultural também? Não. Como foi trabalhado a morte? Não. Questão religiosa. Religiosa. De que maneira a religião... Primeira coisa, de que maneira a religião apresenta a morte de Jesus? Exato. É religiosa a questão. Então, mas acaba se tornando cultural, porque é um hábito, né? Se cria uma cultura religiosa. Isso. Uma cultura religiosa. Quer dizer, ela é apresentada como uma coisa extremamente sofrida, com uma punição, não só a Jesus, como aqueles que o seguem, porque quem segue a Jesus tem que sofrer tanto quanto ele para poder salvar a sua vida. E merecer, né?
apresentam dessa maneira a morte para as pessoas. Como é que as pessoas vão encarar a morte como algo bom? Que ela realmente é. Não podem encarar. E depois disso tem aquela questão da... Ele não sabe para onde ele vai. Porque ele precisa ser julgado. O católico, se o católico for estudioso da doutrina católica, se ele for estudioso, ele sabe sim. Se ele for meia boca, mais ou menos, ele vai para o purgatório. Se ele for ruimzão pra caramba, ele vai para o inferno. Com chance de vir para o purgatório. Com chance. Alguns, né? Alguns. E se ele for bonzinho pra caramba, ele vai para o céu. E essa é a posição da Igreja Católica. Agora... Hã? Claro que tem. Evidente que tem. Aí que ele tem. Porque ele raciocina assim. Ele raciocina assim, peraí. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meu pai, minha mãe, meus parentes. Se eu for para o céu e aqueles que eu amo forem para o inferno, ou vice-versa, eu vou ficar separado deles, eu quero ir para o inferno. Eternamente, detalhe. Eternamente. Porque a posição é essa. Quem for ruimzão pra caramba, inferno não tem. Essa questão dessa separação eterna é que mata, né? Vai comprar um terreninho lá e vai arder lá no. Daí, chuchado. E tem algumas religiões que diz assim, até o último momento, você pode reverter sua situação. Ou seja, se você pedir perdão... Aceitando a Jesus e pedindo perdão. Jesus, você é convertido no último momento. É isso mesmo. Aí tem essa condição também. Então, ou seja, você pode ser malzinho a sua vida inteira. Mas aí tá o negócio, né? Você espera dar último suspiro e fala, eu acredito, eu amo as pessoas, pronto, você virou bonzinho. Não tem. Aí também fica fácil, né? Tem a ver. Agora, teve muito fazendeiro aqui já, o que eu vi contar, não conheci os caras, nem sei se a história é verdadeira, mas suponho que seja. Que no último instante da morte, doou fazenda para a igreja. Mas você imagina, eu fico pensando o seguinte, imagine você o grau de culpabilidade, o sentimento de culpa que esse cara carregava. Pergunto, será que ele desencarnou bem? Ele pode ter recebido. Porque aí depende do tamanho da fazenda que ele doou. Não, mas o objetivo qual que é? Doar a fazenda para merecer receber a extrema-unção, não é? Aí o padre vem lá e tal, dá extrema-unção pro cara, você está abençoado, meu filho, vai em paz, descansa em paz e tal, né? Mas é a consciência dele, ficou aliviado pelo descanso em paz. Né? Você vê a que ponto a pessoa chega? A que ponto? De chegar a abrir mão das coisas só com uma... A que ponto? Na guerra, tanto qualquer país, né, colocava o capelão no meio dos soldados, né, inclusive tomando tiro junto com os caras. Ele não guerreava porque era um capelão, mas porque tinha soldado que esbravejava. Se ele fosse ferido, ele queria receber, porque queria receber a extrema-unção, e caso ele morresse, ele já tinha recebido a extrema-unção. O norte-americano, sobretudo, né? Menos o francês, menos o inglês, que não são tão... Aliás, o inglês não, porque menos ainda, porque eles são... eles adotaram a reforma, como são anglicanos, eles são reformistas. E reformistas, e do verdadeiro reformador mesmo. Né? Do Calvino. Né? São calvinistas, né? Então, eles são do verdadeiro reformador, eles são adeptos do verdadeiro reformador. Então, mas no norte-americano, onde um grupo de soldados, e chama o capelão rapidamente, que ele está perdendo muito sangue e tal, o cara dá extrema-unção para o cara. Quer dizer, olha o pavor que causa essa cultura do horror da morte, da maneira que a morte é apresentada. Você entra numa igreja, em algumas você não se depara, porque em algumas o padre toma a iniciativa de não colocar Jesus pendurado lá. Mas a maioria você se depara com Jesus não só pendurado, como ensanguentado. Né? Aquela representação de Jesus ensanguentado, né? Sofrido, acabado, arrebentado, vilipendiado. Todo ano se faz o teatro, faz tudo certinho. Então, como é que as pessoas podem confiar, né, integralmente no futuro depois da morte? Não podem. Pô. Jesus, que era
um espírito bom pra caramba, sofreu tudo isso, e o que eu vou sofrer? Você lembra que eu falei há pouco tempo que minha vice-diretora, Beata, né? E ela veio na segunda-feira tão triste, trabalhou com ele, o que foi? Você foi na igreja, na missa, e o padre falou, olha, gente, vocês vão morrer mesmo. Então, para que fazer tudo isso? Foi citando para a proposta da minha trabalho tanto, todo mundo e acaba tudo. Gente, ela ficou o dia inteiro aquilo na minha cabeça. E aí, quando eu tentei falar alguma coisa, ela ficou olhando assim para mim. Falei, bom, é isso, talvez acabou. Isso aí. Vocês não acontece. Mas eu falei, falou, imaginava da homilia. E, né, não quer dizer, eu estava fazendo tanta coisa. Tudo vai morrer mesmo, apaga tudo. Mas não é. Você vê a colocação mal feita, né? Mal feita. Vocês têm obrigação de terem conforto, de terem coisas materiais, bens materiais, mas não valorizem mais os bens materiais do que a sua vida espiritual. Provavelmente ele quis dizer isso. Provavelmente. Só que ele Colocou muito mal. Muito mal. Olha o que eles vão falar, olha que interessante. Resposta: é errado que tenham essa preocupação. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo, ou seja, desde criança, que há um inferno e um paraíso. Sendo mais certo que elas vão para o inferno. É verdade mesmo, é o que eles pregam na igreja. Vai para o inferno. Pois, a porta é estreita, ninguém entra. Ninguém entra. Pois eles ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. O que será que os espíritos quiseram dizer com isso? Pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Sexo, é claro, evidente. A questão do Adão e Eva, da maçã... É evidente. Essa colocação esdrúxula, acrônica, completamente acrônica, completamente fora de propósito, que a igreja faz, não só a igreja, como esses neopentecostais fazem também. Pior ainda, o Edir lançou uma cartilhinha que ensina o sujeito a ter relação sexual com a esposa, tem que se lavar depois para se livrar das impurezas de uma relação sexual. Ora, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI, onde é que já se viu? E as pessoas não guardam. E parece que tem religiões aí que não permitem o uso de preservativo, ou seja, se acontecer algo, tem que... Não só não permite o preservativo, como não permite o sexo recreativo. Tem que ser só para procriação. Só para procriação. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porque, em nome do respeito a essa cultura religiosa, o cara, às vezes, acaba cometendo promiscuidade fora de casa. É o que acaba acontecendo. A minha mulher acredita assim, que às vezes o cara não acredita, ou acredita também, mas ele tem as necessidades dele. Ele vai procurar fora de casa o que ele não tem em casa. Quer dizer, a igreja arrosta o cara, joga o cara num caminho que não seria absolutamente necessário. Absolutamente. Aí entra a doença sexualmente no PSP e tal. O hétero está levando a AIDS para dentro de casa muito mais que o bissexual, que o homossexual. É isso aí. Absurdo. Verdadeiro absurdo. É isso mesmo. O sexo é apresentado como algo nojento. O meu pai, meu falecido pai, que eu amava de paixão, minha mãe também, mas o meu falecido pai, eu tive discussões homéricas com ele por causa disso. Discussão no bom sentido, nada de grito, nem briga, nem nada. Entrava num posto de gasolina, ele primeiro urinava para depois lavar a mão. Pai, você não se lavou para pegar no seu pênis, pô? Tua mão tá suja, não. Suja é o pênis. Olha, imagina o que ele deve ter recebido como informação quando era criança, quando era adolescente, de que o sexo é uma coisa suja. E é mentira isso, é deslavada mentira. Que absurdo, como é que pode? Por isso que as pessoas embarcam nessa história aqui. Quer dizer, o sexo não é sujo, a vida é suja, a gente só reúne, na nossa vida, tudo que a gente faz é pecado mortal,
nós vamos tudo para o inferno. É isso que esses caras fazem, né? Quer dizer, tornando a vida das pessoas infinitamente pior do que elas já são, do que já é a vida de cada um, com os problemas do dia a dia. Que já não é pouco. E já não é pouco. Ele continua, assim, quando se tornam grandes, ou seja, quando se tornam adultos, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso. E se tornam ateus ou materialistas. Verdade, absoluta, verdade absoluta. Como é que eu vou admitir na minha vida um troço desse? Estamos no século das comunicações. O sujeito entra numa faculdade, sobretudo a faculdade que trata de biologia, qualquer área da biologia, da médica, enfermagem, ou própria biologia, ou qualquer estudo biológico que se refira a qualquer coisa referente à vida, a primeira coisa que acontece com ele vira ateu. É a primeira coisa. Ou então, ele trava batalhas homéricas consigo mesmo, com seus princípios, por causa desse tipo de afirmação. É um absurdo. É dessa maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo do inferno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não é pior isso, né? É um fogo que não destrói, não apaga também. Mas quanto combustível que deve ter no inferno, hein? O cara deve ter um poço de petróleo só para ele, porque não é possível. E não apaga o próximo. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá a certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor, e a caridade, cuja lei praticou, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deve temer. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: o homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugidia, ou seja, passageira, de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade, numa tortura perpétua. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem desde este mundo prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixar marcas dolorosas. Bonita essa figura de linguagem que Kardec usa nessa última frase, né? Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Kardec falava excepcionalmente bem, ele criava essas figuras de linguagem que dá assim para a gente uma noção muito próxima, né, daquilo que ele queria expressar, né? É isso aí. Quer dizer, o sujeito, quando tem convicção da vida espiritual, quando ele leva uma vida voltada para a moralidade, né? Não estou falando de pieguismo, não, viu? Porque tem muito cara que bate no peito, né? Não, eu não faço. É tudo conversa fiada. Bate no peito na frente dos outros, mas longe da vista de todo mundo, ele é pior dos caras. Não estou falando do piegas, não. Eu estou falando do cara que realmente tem os seus princípios e vive segundo os seus princípios. O cara que leva uma vida assim, nenhuma contrariedade do mundo, nenhum problema, nenhuma vicissitude da vida, uma doença, um revés nas suas finanças, ou qualquer outro problema, a perda de um ente querido, qualquer coisa, nenhuma delas é capaz de tirá-lo a tranquilidade, a calma, né? O equilíbrio, sobretudo o equilíbrio. Tem muita gente que demonstra não esbraveja, né? E todo mundo fala, nossa, fulano é calmo, né? É nada. Por dentro um cara é um turbilhão. Eu quero ver o cara não esbravejar no momento em que ele é contrariado numa afeição, nos seus bens materiais, nas suas coisas. E aí que você vê se o cara é calmo ou não. Ou diante de um perigo iminente. Né? Hã?
Aí é a prova. Aí é a prova se o cara é calmo ou não. Né? Mas um cara que realmente confia em Deus, para ele pode acontecer o que acontecer. É claro que o abalo acontece. Não tenha dúvida. Acho que tem a reação, né? Evidente. Mas o problema é a reação. Esse é o problema. O que ele vai sentir diante do problema é comum, é natural, é humano. Mas ele vai reagir de forma serena, de forma calma, de forma a obedecer ou tentar entender, no mínimo tentar entender a vontade de Deus. No mínimo, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Bom, vamos parar agora, não é momento de se revoltar, não é momento de revolta, um momento como esse é um momento de revolta, né? É um momento para você parar e refletir. Nesse momento, nos momentos cruciais, como é que é? Tentar ser racional. Nos momentos cruciais, esse é o momento. Nos momentos cruciais, não adianta a revolta. Sentar, pensar, refletir, achar onde eu errei, aonde foi que eu errei nessa situação, se é que eu podia fazer alguma coisa e não fiz. Né? E aceitar ser, vamos dizer assim, aceitar a vontade do Criador, seja ela qual for. Porque tem coisa que acontece que você é capaz de mudar. Mas tem coisa que acontece que você não tem a menor condição de alterar o curso das coisas. É nesse momento que entra a nossa convicção, né? Nossa fé no Criador. 942. Algumas pessoas não acharão esses conselhos de felicidade um pouco banais. Não verão neles o que chama lugares comuns ou verdades sediças. E não dirão, por fim, que o segredo da felicidade consiste em saber suportar a infelicidade? Resposta A. As que dirão isso, e numerosas. Mas muitas delas são como certos doentes, aos quais o médico prescreve a dieta. Desejariam ser curados sem remédios e continuam a entregar-se aos excessos. Verdade mesmo. Verdade sediça, eu acho que significa verdade enganosa. Repetida? Repetida. Nós já vimos o valor dessa palavra antes, né? Então é isso. Alguma pergunta antes da gente passar para a próxima? Então vamos lá. Item 6, desgosto pela vida, suicídio. Questão de número 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis, diretos, sérios, palpáveis, né? Porque existem aqueles que, embora não tenha acontecido nada de absurdo na vida dele, né? Algo de real valor moral, né? Ou material, o cara tem um desejo inato pelo suicídio. Eu conheci um assim, eu acho que já falei para vocês, vocês vão se lembrar. Ela chamava Dona Irene, nós a conhecemos, ela tinha acho que 10 ou 20% de visão. Ela via 10 ou 20%. Ele era totalmente cego. Seu Carlos, né? Era Carlos o nome dele, né? Eu conheci a Dona Irene na Sociedade de Estudos Espíritas 3 de outubro, e a Dona Irene era vidente, ela não via muito bem, mas com os olhos da alma, ela via muito. Eu sei porque a gente dava passe sempre em duas pessoas na sala. Um ficava no apoio, que a gente chamava de apoio, e o outro ficava dando passe. Então, a gente dava 3 passes e revezava. Quem estava dando passe ia para o apoio, quem estava no apoio vinha dar passe. Assim que era ordenado, nós aprendemos dentro do curso, dessa maneira, e depois estudando Kardec, a gente vê que não tem a menor necessidade disso, né? Mas era assim que era feito lá. Então, eu tinha o meu espírito guia, às vezes não tinha ninguém sentado na cadeira, porque às vezes, quando tinha fila, você atendia direto às pessoas. Quando não tinha fila, você ficava aguardando chegar alguém para poder dar passe. E o passe era dado antes do trabalho que era feito no salão. Trabalho de reunião pública. Então, às vezes eu ficava lá, dava passe numa pessoa, não tinha mais ninguém para dar, ficava na frente da cadeira aguardando. Daí a pouco o meu espírito guia me inspirava, me forçava, inclusive, a levantar o braço e impor a mão sobre a cadeira. Mas, já que ele me inspirou, ele deve estar sabendo o que está fazendo. Eu não estou vendo, mas deve estar sabendo. Deve ter algum desencarnado ali. E
Trabalhando um dia junto com ela, não era minha companheira de trabalho, era um outro, mas ele faltou e ela veio substituir. No final do trabalho, ela falou para mim assim, você tem evidência? Eu falei, não, absolutamente. Então, como é que o espírito senta na cadeira e você impõe a mão? Eu falei, não, quem me sugere, quem me inspira, é meu espírito guia, ele que manda fazer. Por isso que eu descobri que ela tinha evidência. Mas ela era uma mulher do seu Carlos e a gente levava ela no ponto de onde eles moravam na zona sul de São Paulo, Santa Amaro, e ali na Praça 9 de Julho tinha os ônibus que iam todos para Santa Amaro, zona sul ali. Então a gente dava carona até o ônibus que era longe da Lapa. Eles vinham a pé, o casal de velhos já, idosos, eles devem estar os dois desencarnados. Já. A gente tinha dó, então pegava, dava uma carona até a 9 de Julho, aí, Praça 9 de Julho, depois a gente ia embora para casa e eles pegavam ele de volta. O seu Carlos contou a seguinte história para nós. Ele era jovem, 20 e poucos anos de idade, com ideia de suicídio. Vamos suicidar, vamos suicidar, vamos suicidar, vamos suicidar. Um dia ele sonha com o irmão, dizendo assim, olha, não tente o suicídio, porque você vai tentar, não vai morrer e vai ficar cego. Não deu outra. Pegou a pistola, uma garrucha que ele tinha, pum, deu um tiro aqui, a garrucha atravessou a cabeça dele de fora a fora, cortou, seccionou o quiasma óptico, que é os dois nervos que passam aqui, bem aqui na frente, dos olhos, né? Deixou ele cego e não morreu. Tinha uma marca aqui no furo, você vê a marca certinha no furo. Quer dizer, uma pessoa que não tinha razão nenhuma, um jovem, 20 e poucos anos de idade, tentou o suicídio, passou uma vida inteira cego por causa do ato impensado dele. Então, é disso que ele está falando. Pessoas que não têm desgosto nenhum pela vida, não há razão para suicidar. E, no entanto, eles acabam cometendo esse ato impensado. No caso, eles aqui, que é efeito da ociosidade, da falta do que fazer. No caso dele, eu acho que não foi isso. Ele era um espírito viciado em suicídio. Segundo o que ele fala. Outras encarnações. Houve uma época no Brasil, no tempo do... aquele sambista que eu adoro ele. Ele provavelmente não tinha medo da morte, né? Ele cometeu um ato desse, para ele não... O suicida é o maior covarde que existe no mundo. O maior covarde. O suicida não pensa na morte. Ele não pensa, na verdade, né? Como é que é o nome daquele? Noel Rosa. No tempo do Noel Rosa, era moda o sujeito pegar aquela doença de pulmão, como é que chamava? Tuberculose, e morrer cedo. Então o cara tem que morrer com 28, 29, os boêmios, né? Era moda, né? O cara morrer cedo, cedo, cedo. Então, no caso do Noel Rosa, efeito da ociosidade mesmo, quer dizer, boemia, né? Os poetas da época viviam na ociosidade, fazendo samba, escrevendo samba e tal. Madrugada até altas horas. E tal. Ele tinha a boca torta, o queixo torto, porque ele foi... parte dele foi fórceps, né? Então o médico enfiou o ferro para tirar ele e acabou prejudicando a boca dele. Por isso que a boca dele é daquele jeito que a gente vê nas fotos. Não é rosa. Da falta de fé e geralmente da saciedade, ou seja, do excesso de coisas, né? Do excesso das coisas. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. Questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Isso está incutido na maioria dos pensadores religiosos e na maioria, como regra, na maioria das religiões. O judeu não enterra, não sepulta no mesmo cemitério um judeu que tenha cometido suicídio. Não enterra, não é aceito. Há cemitérios judaicos que existe uma parte separada do cemitério, isolada, onde lá são enterrados, sepultados os judeus que cometem suicídio. Questão 944A. O suicídio não é sempre voluntário? Resposta: ele pode dizer aqui, a gente poderia colocar um não na frente aqui.
O louco que se mata não sabe o que faz, então nem sempre é voluntário. 945. O que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Devia ter muita gente ociosa, né? No tempo de Kardec, né? Para eles responderem dessa maneira. Questão de número 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. E ele coloca aqui um ponto de exclamação, para dizer que essa recompensa, ela deve ser muito agradável ao espírito que desencarna, né? Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso, que, na sua impiedade, chamam de sorte ou acaso. A sorte ou acaso, para me servir da sua linguagem, porque nem outra coisa existe, podem de fato favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio de suas palavras. Questão de número 946. Os que levam o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências disso? Resposta: ó infelizes deles, porque responderão por um assassínio. Quem leva alguém a cometer um suicídio responde por homicídio. É a mesma coisa que se tivesse cometido um homicídio. 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero, pode ser considerado como suicida? Resposta: é um suicida, mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Quer dizer, o suicida que morre por conta disso, ele recebe, de uma certa forma, a indulgência da lei de Deus, né? E quem leva a pessoa a cometer um suicídio como esse, por necessidade, pela falta do necessário para viver, este não vai receber indulgência nenhuma. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou firmeza e a perseverança, e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo, se o seu desespero é filho do orgulho. Quero dizer, se é um desses homens em que o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivesse de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta às costas quando dele necessitais? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Verdade mesmo. Quanto mais você necessita, menos ajuda você recebe. É impressionante isso, né? É impressionante. Isso é verdadeiro. As pessoas têm muita consideração por aqueles que têm muito, por aqueles que estão abastados, por aqueles que têm muita riqueza. Para os pobres são tratados como... Também sem nos ajudar. Então, mas deveria ser o inverso, né? Deveria ser o inverso. Pela lógica, né? Pelo senso de humanidade, deveria ser o inverso. Porque todo mundo, de alguma maneira, já passou alguma necessidade. E a gente sabe o quanto dói a necessidade, né? A necessidade de alguma coisa, a falta de alguma coisa, ou mesmo a fome, ou qualquer outro tipo de necessidade, né? O quanto dói isso. E as pessoas não têm nenhuma clemência para com as pessoas que realmente sofrem. O corredor lá, fizeram ajudar ele depois que ele foi campeão.
Pô, eu não sei quando eu estava conversando, querendo tênis. Não tinha nada. Você vê, houve um corredor desses, que a mãe trabalhava com o ricaço, um cara bom de dinheiro. E o filho desse ricaço calçava os porcos, não lembro, 40. E ele calçava 41. E o filho do ricaço, quando o tênis, ele não gostava mais do tênis, dava o tênis para ele. E ele, como corria descalço, porque não tinha tênis, ele pegava o tênis do cara e corria. E atrofiou o pé por causa disso. Foi campeão mundial de, não sei se dos 100 metros, não lembro agora, 50 metros, 100 metros, quanto foi. Um brasileiro, quer dizer, passou por uma atrocidade, quer dizer, não recebeu incentivo nenhum de governo, nem de Ministério do Esporte, nem coisa nenhuma. E foi um campeão, tornou-se um campeão olímpico, se não me falha a memória. Lembra desse caso? Passou na televisão, os pés atrofiados, porque ele calçava um número a menos, usava o tênis um número menor, porque não tinha dinheiro para comprar, e usava o tênis usado do patrão, do filho da patroa da mãe dele. Questão de número... o Rafael escreveu alguma coisa aqui, diz assim, onde eu morei, em Mineiros, Goiás, era considerada uma cidade com o maior índice de suicídio em todas as faixas de idade. Isso está ligado a quê? Bom, Rafael, precisaria, na realidade, para responder isso, precisaria pesquisar, né? Saber como as pessoas de lá pensam, né? Pode ser até uma obsessão coletiva. Pode ser. Pode ser uma obsessão coletiva. Por exemplo, em lugares como esse, está falando aqui de Goiás, Mineiros, Goiás, né, no estado de Goiás. Eu falei cidade, né? Falei errado. No estado de Goiás. Em outros estados do norte e nordeste do país, as pessoas até hoje têm o seguinte pensamento a respeito de um assassinato de um familiar. Por exemplo, morre o pai de uma família. Tem lá um garoto de 15, um de 20, um de 10, um de 8 e tal. Um daqueles garotos, normalmente o mais novo, ele vai ser escolhido, ele vai ser criado para vingar a morte do pai. É cultural isso, nesses lugares. É cultural. Isso é muito comum no norte e nordeste, sobretudo no nordeste do país. É muito comum. Pernambuco. Ainda é assim. Ainda é assim. Lá, se um pai morrer assassinado, um dos filhos vai ser criado e doutrinado pelos familiares a vingar a morte do parente. Né? Então, quer dizer, depende da maneira dessas pessoas pensarem, eu não sei que maneira elas pensavam. Talvez o Rafael possa nos dizer se ele identificou alguma coisa. Pode ser pela maneira de pensar, pode ser uma cultural no local, né? E pode ser também uma obsessão coletiva, é possível. Uma obsessão coletiva pode levar a isso. Vamos lá, questão 948. Só para lembrar. No Japão não há razão nenhuma, do ponto de vista material, para as pessoas se suicidarem. E é um dos países com maior índice de suicídio no mundo. Só para lembrar isso, quer dizer, não é o local, não é... Mas tem uma questão cultural, até de criação deles, né? Porque eles não admitem, por exemplo, a família não admite que a pessoa cresça e seja um fracassado, por exemplo. Se eles fracassam em qualquer coisa, em qualquer situação, é como se existisse uma autoculpa dele ali, que ele mesmo não precisa nem falar, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. É como se ele tivesse essa obrigação de realizar aquilo. Isso vem de maneira inconsequente. Né? Isso vem lá dos como é que chamavam aqueles guerreiros deles lá? Samurais e tal. Isso é uma cultura. Os samurais iam para a guerra já sabendo que iam para a guerra. Se eles fossem derrotados, eles não aceitavam a derrota. Se fossem derrotados, cometiam o harakiri na frente de todo mundo, em vez de se matar e tal. Quer dizer, essa autocobrança deles, em querer ser perfeito, em querer buscar a perfeição. A honra é uma coisa que tem um peso muito grave no seio do povo japonês. A honra é uma coisa levada muito a sério. Aqui a honra não é levada a sério. No Brasil a honra não é levada a sério, mas
No Japão, por exemplo, o diretor da Hyundai, se não me engano foi Hyundai, que foi a público pedir desculpas, não só para o Japão, bem como para o mundo inteiro, porque eles diziam, lá no Japão existe uma lei que prevê um desconto nos impostos para os carros mais econômicos. E a Hyundai... Mitsubishi, né? Desculpa. Então, foi um equívoco meu, Mitsubishi. Então, a Mitsubishi dizia que o carro fazia, por exemplo, 10 km de gasolina, né? E não era verdade. E o governo, acreditando na Mitsubishi, dava o desconto, concedia o desconto, o desconto do imposto. Aí foi descoberto, né, que isso não era verdadeiro, e o presidente da Hyundai se demitiu e pediu desculpas públicas, né, para as pessoas, dizendo que iam procurar corrigir. Teve um caso no Senado, né, de uma mulher que acho que foi... eu não sei se descobriram que ela cometeu algum... Não sei se foi roubo, mas alguma coisa ela fez de errado no Senado, não sei se foi no Senado, se foi se era Câmara de Deputados, o que era. Ela em público, ela subiu no coisa, falou e falou, estou me demitindo, peço desculpas à minha família e tudo mais, tá? Não sou digna dessa posição, não sei. Se a moda pega aqui no Brasil, hein? Vamos lá. Questão de número 948. O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como que é levado pelo desespero. Resposta dos espíritos: o suicídio não apaga a falta. Quer dizer, não é o fato que leva ao suicídio, mas o suicídio em si. Ninguém pode tirar a própria vida. A vida cabe ao Criador. Ele dá e ele tira. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-lo para sofrer as consequências. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. É questão da intenção, O cara cometendo suicídio, ele vai piorar a situação dele em um milhão de problemas. Um milhão de problemas. É multiplicado. 1 milhão. Lembra daquele caso da água da casa de banho, que Kardec relata na Revista Espírita? Não lembra desse caso? Não, ele estava ele pede um quarto de banho, né? Era uma casa de banho em Paris. Ele entra na casa, né? Nessa casa pede um quarto de banho e começa a demorar mais do que o convencional. Depois de demorar muito, o pessoal vai lá ver o que tinha acontecido com ele. Ele estava morto dentro da banha, no meio da água, ele se cortou os pulsos, né? Se suicidou e tal, estava morto lá. Kardec o evoca, né? E sem relatar o nome dele, sem relatar, porque certamente a família devia ser de Paris mesmo, não sei, não lembro agora, mas sem relatar o fato em si que o levou ao suicídio, pergunta para ele, né, essa situação dele, como ficou a situação dele, ficou melhor. Ele falou, eu estava tentando resolver o problema e multipliquei meu problema por 1000. Olha o que é o suicídio, gente. É uma coisa gravíssima. Quem comete esse tipo de ato, realmente, ou está louco, ou está transgredindo a maior de todas as leis, né? Que é a lei da vida. Eu não sei se vai falar, porque eu não vi aqui, mas a gente pode dizer que um viciado é um suicida. Ninguém está aqui. Todo abuso cometido no corpo é considerado um suicídio de alguma maneira. Todo abuso. Nós cometemos abusos quase que diariamente, né? De uma maneira ou de outra. Você imagina enforcamento ou suicídio direto, mas isso suicídio indireto. Existe né? um suicídio indireto, claro. Uma pessoa que abusa terrivelmente da sua saúde, por exemplo, né? Não dá descanso, ele vai abreviar o tempo de vida, de alguma maneira, ele vai ter que responder por aquilo. A vida dele foi programada, sei lá, para 80 anos, ele morre com 74. Né? Ele ficou um interstício ali de 6 anos. Os Espíritos não declaram claramente no livro dos Espíritos que alguns bebês, quando eles falam da perda de entes queridos, lembra?
que alguns bebês encarnam para cumprir um tempo específico que faltou numa encarnação anterior, isso é esse caso. Toca encarnar, toda uma encarnação, numa família, um outro... Quer dizer, o processo ainda não é tão simples. Não, Você tem a questão da oportunidade, o processo de é encaixar a as oportunidade, realizações que você vai fazer. Complicado, barbaridade. Aí você... Aí você... 5, 6 anos, 4 anos, dependendo. Às vezes pega um câncer lá com 2, 3, 4 anos de idade, com 8 anos, fica lá 2, 3 anos com câncer, porque muitas vezes pode ter suicidado nesse período da doença, numa outra oportunidade, vem para cumprir esse período. Tem muitos casos. Tem muitos casos assim, né? A gente não sabe, porque o fato é que existe o suicídio direto e existe o suicídio indireto, né? Existe o suicídio voluntário e aquele também que pode ser considerado involuntário, que o cara, por exemplo, vai para a guerra e ele vai para morrer. É um suicídio também. É uma coisa. Ninguém vai para vale nenhum. Não existe vale. Existe quando chega lá do outro lado, ele pede um vale. Quem inventou esse vale do suicídio? Foi a Ivone Pereira. Está relatado no livro dela, Vale do Suicídio. Eu lembrei, voltando de São Paulo, botei numa rádio lá, que eles misturam tudo a rádio, e descobri um negócio novo sobre isso. Não tem aquela apometria lá? Agora tem a petimetria. A PET? A petimetria, faz em animais. Faz em animais. Olha, o cara começou a falar, foi muito... Aí eu deixei, né? Falei, eu vou ver até onde esse cara vai. Meu, eles criam uma situação que é impressionante. Eu estava quase me ligando lá, falando, não, eu quero participar do seu curso aí, porque eu gostei do negócio. Estava quase... que os cães também têm os chakras, mas é um pouco diferente, que está ligado ao dono, que o dono transmite os sentimentos para o cão, que o cão também adoece, que não sei o que lá, e que fazendo lá... Esse é o verdadeiro samba do crioulo doido. Não, eu lembrei do seu vídeo na hora, ele precisa dar um nome novo para isso. Muito bom. Muito bom. Questão 949. O suicídio é perdoável quando tem por fim impedir que a vergonha envolva os filhos ou a família? Resposta: aquele que assim age não procede bem, mas acredita que sim, e Deus levará em conta a sua intenção. Porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Expiação. A expiação ela é sofrida, ela é vivenciada em estado de erraticidade. Lembra do estudo que nós fizemos? Em estado de erraticidade. Ele atenua a sua falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometer uma falta. De resto, se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não tereis mais suicídios. Explicação de Kardec. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus. Porque vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-las durante a vida. Então, os equívocos, os erros cometidos aqui, são reparados aqui. Não são reparados em estado de erraticidade. Eles são reparados aqui. O sujeito vai ter que vivenciar a prova novamente, né, para ver se ele vai resistir à tentação. O caso do seu Carlos, que mesmo recebendo orientação do seu irmão desencarnado, deu um tiro na cabeça, não desencarnou, ficou cego uma vida inteira. Quer dizer, ele transformou a prova numa expiação. A gente pode dizer isso, com certeza. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens. Quando eles falam isso, eles dizem assim: Deus julga com muito mais sabedoria, amor, né, os homens do que o espírito, do que os homens fazem o seu julgamento, porque o homem é inexorável mesmo, né? A punição do homem é rigorosa. Quando ele pega para punir, ele pune rigorosamente.
Diz assim, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. Mas o suicídio nada repara. Quer dizer, é uma solução que não traz efetivamente solução nenhuma para ninguém. Na realidade, não é uma solução, né? Os que muitos pensam ser uma solução, nada mais é que acréscimo do problema, né? Você aumenta o problema, avoluma o problema muito mais. Muito mais. Para ele, acho que ele já aprendeu isso aí. O seu Carlos era uma pessoa boa, viu? Eu não tive oportunidade, não sei te responder isso, mas o seu Carlos, eu não tive assim, muita oportunidade de conversar com ele. Mas você via no semblante dele que toda aquela vida vivenciada naquela situação de cegueira deve ter tido um peso muito grande, porque o cego, ele passa a interiorizar o pensamento muito mais do que quem vê. Quem vê se distrai com as coisas, né? Não reflete tanto, não interioriza tanto o pensamento, a reflexão, quanto quem não enxerga. E quem não enxerga, você está em algum lugar, pega o celular, vai ver o que tem, se tem algum e-mail, se tem alguma coisa, assim. Então a gente se distrai diuturnamente, né? Com as coisas. Hã? O cego não. O cego não, entendeu? Então eu penso que esse período ele deve ter usado para refletir, para pensar efetivamente. Então, ainda casou com uma pessoa que era quase cega também. Ela via pelos dois, ela tem uns 20% de visão só, né? Mas ela fazia assim, sabe? Ela tem uma dificuldade danada, sabe? Mas ele era um cara, você via no semblante dele, porque a pessoa quando é revoltada, quando é orgulhosa, vaidosa, revoltada, transparece no semblante, não transparece? A gente nota o semblante da pessoa. Ele não, ele é uma pessoa serena, sabe? Você vê aqui, ele carregava com ele uma serenidade que demonstrava bem que aquela lição deve ter servido bastante para ele. Então, vamos lá. Questão de número 950. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Bom, essa não precisa nem responder, né? Resposta dos espíritos, eles podiam ficar só aqui, ó. Que loucura! Parar aqui, acabou, estava respondido. Que ele faça o bem, estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por falsas ideias. Uma falta, qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Vai pedir para reencarnar, para cumprir só aquele... Em vez de ele ganhar uma encarnação para evoluir, vem para cumprir a tarefinha, a lição de casa que deixou de cumprir da outra encarnação, né? A gente encarna, a maioria dos que encarnam aqui, encarnam para aproveitar a experiência daquela encarnação para volumar o conhecimento. Esses espíritos que encarnam por períodos curtos, não está aproveitando nada, né? Tá simplesmente cumprindo uma tarefa que devia ter cumprido na outra. Quer dizer, de alguma forma está aproveitando, mas aproveitando o mínimo de que uma encarnação pode oferecer, né? Uma encarnação pode oferecer muita coisa. Questão de número... Opa, vamos parar aqui. Falta 2 minutos para as 9 horas. Vamos marcar aqui a 951 com a data de hoje, para nós retomarmos o nosso próximo encontro. Hoje é dia 23 de 5 de 2016. Questão 951. Não, você fala com ela. A gente faz assim, nós falamos com a Isabel e depois nós avisamos. Fazer o seguinte, vai ter, se não tiver, dá uma outra. Então, isso mesmo, a gente fala com a Isabel e se a Isabel se é que concorda, a gente não fala nada, tá bom? A gente não avisa nada. Se ela não concorda, a gente avisa vocês, liga para vocês e avisa. A Denise e o Alexandre. A gente faz a mesma coisa, com a Denise e com o Alexandre. Se a Isabel concordar, a gente faz a mesma coisa com a Denise e com o Alexandre. Muito bem, perguntas, considerações, acréscimos de explicação que vocês queiram fazer. Não? Podemos encerrar, então?
Muito bem, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de que estarmos reunidos em seu nome, para estudar as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o teu amor e a tua misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.